Aquele movimento de obstrução na Câmara dos Deputados, coordenado pela oposição, deve se estender por pelo menos uma semana, de acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele é do PL do Rio de Janeiro. Ele concedeu uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã, hoje naturalmente, e ele culpou a base do governo por usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. A gente inclusive separou esse trecho, vamos acompanhar. Isso prova a insatisfação que a Câmara tem com as constantes usurpação de competência advinda do STF, matérias que são do Legislativo, matérias que recentemente foram deliberadas como marco temporal, e o STF vai lá e delibera totalmente diverso, e todas essas matérias de interferência do STF, elas são advogadas junto ao STF por partidos da base do governo. Então, entendemos que é um desgaste ao governo, e o que se iniciou a semana passada ainda não teve solução. Eu tenho convicção que há de se arrastar ainda por esta semana. Nós teremos muitas dificuldades para votar matérias que não seja rever o que o Senado já fez com relação ao marco temporal, mais uma vez deixar clara a posição do Congresso Nacional, e outras matérias relacionadas a essas usurpações de competência. Pois é, e as tensões entre Congresso e STF vêm se intensificando após os debates em relação a marco temporal e também descriminalização da maconha e do aborto. Parlamentares já repudiaram a chamada invasão de poderes citada pelo deputado Sóstenes e entendem que a Corte infringe prerrogativas do Legislativo ao discutir esses temas tão polêmicos. Vamos começar o nosso giro de análise sobre esse tema com José Maria Trindade. Zé, eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas do ambiente político, jurídico, ou mesmo cidadãos, pessoas que usam as redes sociais e se manifestam, enaltecendo e batendo palmas para os congressistas em relação a essa obstrução. Agora, o que está sobre a mesa? Quem é que deve ceder? O que é preciso para pacificar essa relação? Pois olha, em primeiro lugar, essa obstrução ela é importante porque ela acontece num esforço diferente de uma nova força política, que é exatamente as frentes parlamentares. Essas frentes eram grupos de pressão que não eram tão importantes assim e tomaram uma importância muito grande. Substituem pressões externas como os sindicatos, substitui agora os partidos políticos, e a novidade é que elas se uniram. E se uniram em defesa de vários setores. O Supremo, perigosamente, abriu vários flancos de disputa, né, com a bancada religiosa nesse debate sobre aborto. Era um assunto que estava ali pacificado. O Congresso não mexia porque já existe o aborto legal, né, o chamado aborto legal, que é o caso do anencefalo, de estupro e de risco de vida para a mãe, são os casos, né? E não havia nenhuma intenção, nem do governo e nem da oposição, de lidar com esse assunto, nem de proibir todos e nem de liberar. Aí veio o Supremo, num julgamento de um pedido de um partido político, e a ministra Rosa Weber, né, na presidência, iniciou o processo e já colocou o voto dela, porque sabia que ela ia se aposentar, e o assunto foi paralisado. Saiu do exame do plenário virtual para o plenário físico, mas o voto de Rosa Weber já está consignado. Então, mexeu num assunto que é debate do Congresso. E eu volto a repetir, quando o Congresso discute e decide que não vai decidir, é uma decisão. E agora o que acontece? O Congresso vai ter que discutir sobre isso. Existem várias emendas. Uma apresentada hoje pelo senador Magno Malta, que proíbe a prática do aborto no Brasil. É razoável que o Congresso discuta. Além disso, o marco temporal é da publicação da Constituição de 88. Não se pode deixar uma situação aberta indefinidamente. E o Supremo decidiu, mexeu com a bancada ruralista, né? A famosa FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura. E, por outro lado, o Grupo de Segurança Pública é fortíssimo. A Frente Parlamentar da Segurança Pública conseguiu criar uma comissão permanente. E aí o Supremo decidiu liberar o porte de drogas numa certa quantidade, julgando ali o que é
um traficante e o que é um consumidor. Veja bem, é um detalhe muito sensível que o Congresso é que deveria discutir. Essas frentes se uniram e passaram, assim, a ser tão fortes que os presidentes da Câmara e Senado vão ter que respeitar essa nova força do Congresso. Falta aos presidentes da Câmara e Senado criar essa resistência e defender o seu poder. Não é guerra, não é briga, é apenas uma disputa normal de poderes, mas o Congresso tem que reagir. Pois é, Mota, relação tensa entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, a gente já vem tratando disso nos últimos dias, agora confirmada a informação, obstrução na Câmara deve durar pelo menos mais uma semana. Mas o que eu tenho percebido que esse movimento por parte dos congressistas era o que parte da população esperava, uma reação do Congresso Nacional, de deputados e senadores. E é um movimento legítimo. Agora, como pacificar essa relação? Quem é que vai retroceder algumas casas? Essa é a pergunta. Autocontenção, essa é a receita. Os poderes olharem para determinadas pautas e decidirem não se envolver, porque aquilo ali é melhor decidido por um outro poder. Já imaginou se o Congresso Nacional resolve amanhã chamar para si todos os processos judiciais que estão pendentes nos tribunais do Brasil? Imagina o Congresso fazendo isso. A justiça está muito lenta, tem muito processo parado. Então nós vamos chamar aqui para o Congresso todos esses processos e os deputados e senadores vão julgar tudo isso. Haveria uma gritaria imediata, é lógico que não é a função do Congresso fazer isso. Eu tenho a impressão, Daniel, que a gota d'água nesse processo que a gente está vendo, que a gente poderia chamar de reação, foi talvez um certo assodamento em relação ao que se costuma chamar de pautas de costumes. O que são isso? São questões que envolvem, de uma forma ou de outra, conceitos muito caros de moral, de justiça e, em alguns casos, de fé. São questões que envolvem tudo isso. Então, e para complicar, quando essas questões são pautadas pela turma da esquerda, a intenção não é discutir e chegar a um consenso ou a um entendimento. A intenção é sempre virar tudo ao avesso, ao contrário. É o que se chama de engenharia social. Então, o sujeito tem lá na cabeça dele uma ideia de como o mundo deveria funcionar. E ele realmente acredita que a missão dele é mudar o mundo, né? Alterar o funcionamento do mundo, perdendo de vista que várias coisas com as quais a gente vive hoje não saíram nem da cabeça de um legislador e nem da cabeça de um magistrado. Não foi nenhum juiz que determinou que existisse uma coisa chamada família. Não foi nenhum legislador que decidiu que os pais têm amor pelos filhos. Tá? Isso são coisas que a humanidade desenvolveu ao longo de muito tempo. É como a questão das drogas. A decisão de proibir as drogas foi uma decisão tomada pela humanidade. Por quê? Muito simples. Porque as pessoas perceberam que quem usava drogas caía numa coisa chamada dependência química. A maioria dos brasileiros, essa é a minha experiência, tem uma sensação quase de que está sendo sitiado, porque várias dessas questões polêmicas, de repente, entraram num processo acelerado que vai resultar em decisões contrárias ao que a maioria dos brasileiros quer. Então, o Congresso, quando ele faz obstrução, ele está apenas cumprindo o seu papel de representar a sociedade. Pois é, Cristiano Beraldo, há quem entenda que nós chegamos a esse cenário justamente por conta da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que acabou, digamos, acelerando o processo. O Mota falou em assodamento, né? Acelerou os debates,
colocou para votar pautas muito sensíveis, porque ela queria manifestar sua opinião antes da aposentadoria. Você entende que o desafio número 0 do novo presidente do Supremo Tribunal Federal é promover ajustes, pacificar essa relação, retroceder um pouco talvez, fazer o que o Mota chamou de autocontenção? Me parece que esse é o grande desafio dele, né? Olha, Canhado, deveria ser, né? Deveria ser, mas eu não acredito que isso esteja, que isso será colocado como uma prioridade espontânea. Essa prioridade, ela se fará necessária conforme a atuação do Congresso Nacional. O Poder Legislativo tem que se manifestar e tem que se posicionar de maneira firme para que, usando das suas prerrogativas, possa deixar claro aonde é que está a linha de separação dos poderes. A gente precisa resgatar ou ver o Congresso resgatando aquilo que foi a banda de música da União Democrática Nacional, da UDN, porque a banda de música era o apelido dado por um grupo de parlamentares altamente preparados que atuavam como oposição muito firme aos governos ali de esquerda. E hoje você precisa de qualidade de parlamentares para que possam desempenhar função semelhante num momento tão crítico do Brasil. A gente não se dá conta porque a gente acaba falando sobre isso todos os dias e a população também vai vendo as notícias, vai se cansando, enfim, vai prestando atenção em outras coisas, até porque hoje o acesso à informação é tão amplo que está fácil você se dispersar, né? E às vezes as coisas mais importantes não recebem a atenção e o cuidado que mereceriam. Mas o fato é que um grupo de parlamentares precisa atuar de forma firme. E é isso que a gente está vendo o Congresso fazer. A Frente Parlamentar do Agro está tendo um papel de liderança e precisa estabelecer este papel como uma referência, porque é isso que vai forçar o reequilíbrio dos poderes no Brasil. José Maria Trindade, Zé, queria também pedir sua análise. Você trouxe uma boa radiografia em relação à situação que envolve Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas pensando também do lado do Supremo Tribunal Federal, sob nova direção, né? Luiz Roberto Barroso, presidente da casa, o que a gente pode aguardar dessa relação? Talvez um ajuste nessa relação com os congressistas. Antes disso, antes de eu passar a palavra para o Zé Maria, quero agradecer a todas as pessoas que estão enviando várias mensagens nas nossas plataformas digitais, inclusive, na medida em que der tempo, eu vou ler algumas perguntas e mensagens, sempre prestigiando você que nos acompanha. Valeu mesmo pela parceria. Zé Maria, queria, em relação a esse assunto que trata da obstrução dos deputados no Congresso Nacional, na Câmara Federal, em relação a esses assuntos sensíveis que vêm sendo pautados e analisados pelos ministros da Suprema Corte, falava sobre a presidência de Luiz Roberto Barroso. O que a gente pode esperar dessa relação de Barroso com o Congresso Nacional? Algumas pautas muito sensíveis estão sendo analisadas. Poderia ele não avançar com algum tipo de discussão para deixar justamente para que o Congresso faça isso? A expectativa é essa mesmo. Veja bem, existem estratégias, né? A vida, ela cobra estratégias. E no Congresso Nacional havia uma definição clara. Eu conversei com vários deputados e senadores desta área mais conservadora. E eles, inclusive a ex-ministra Damares Alves, que ela é contra qualquer possibilidade de aborto, né? Mas ela entendia que não deveria mexer nesse assunto. Ainda, ministra, ela dizia, olha, nós não estamos interessados em fazer nenhuma lei para proibir o aborto, para se ter uma ideia. Então, é estratégia. Não que ela defenda a atual situação de regulamentação do aborto, chamado aborto legal, mas porque mexer nisso é muito complexo e poderia, por exemplo, aumentar a possibilidade de aborto. Da mesma forma, vários assuntos
Então, o Congresso tinha decidido deixar como está. E a ministra Rosa Weber, na saída dela, ela fez questão de deixar a marca e jogou para a pauta. É a função da presidente ou do presidente do Supremo exatamente estabelecer ali a pauta de julgamentos. E ela levou para a pauta vários assuntos que eram polêmicos, né? Como, por exemplo, o marco temporal na demarcação de terras indígenas, essa questão aí o que é um traficante e o que é um usuário. E os ministros dizem com muita propriedade de que não foi o Supremo que decidiu descriminalizar o uso de drogas, foi o Congresso, né? Agora, o que o Supremo está fazendo é ampliar demais, é dizer que o traficante é só aquele pego com a grande quantidade. E o raciocínio lá é o seguinte: não se pode deixar essa decisão para o delegado, né? E sim colocar isso na lei. E eu acho que a decisão deve ser do policial que fez o flagrante. Ele sabe. E vou além, eu acho até, se não houver um flagrante de uma grande quantidade de drogas, mas se há dinheiro, se há um consumidor que acabou de comprar, o traficante não precisaria estar necessariamente com a droga. Ali já estaria configurado o tráfico, o dinheiro que ele vendeu, não importa a quantidade. Então, assim, o policial é que sabe disso. E ela mexeu em vários assuntos, a Rosa Weber, e que o plenário foi chamado a decidir. Aí tem que decidir. O Supremo tem que decidir. O Supremo não pode, são palavras do atual presidente, Luiz Roberto Barroso, cruzar os braços e dizer, esse assunto eu não vou discutir, né? O Supremo não tem esse direito, não pode fazer isso. E ele foi chamado para decidir sobre esses assuntos. Então, o erro está exatamente nesse encaminhamento. Agora, tudo indica que o ministro Luiz Roberto Barroso vai dar uma pacificada. São assuntos sensíveis e com nuances, né, que não podem ser definidas através de um julgamento, mas sim através de um voto. E, por exemplo, essa questão das drogas. A emenda à Constituição apresentada no Senado é de qualquer quantidade de drogas é crime, né? Qualquer quantidade. E aí a lei vai definir as nuances ali do que é um traficante e o que é um usuário de drogas. Aí a lei tem condições de definir, de fazer esse controle, esse contorno. Mas eu acho que é o delegado e o policial é que sabem, eles sabem. Mas na cabeça, por exemplo, do presidente do Supremo é o seguinte, que porte, que o traficante é quando o menino pobre é pego com a quantidade de drogas. E quando a mesma quantidade é apreendida num bairro rico e branco, aí não é crime, é o raciocínio do presidente. Ele falou durante a entrevista, né? Então ele acha que está acontecendo isso aí, né? E por isso que o Supremo tem que decidir, mas não é o Supremo, é o Congresso.